versículo 5 ao versículo 9. No domingo, que o capítulo 1 trata da consagração. Capítulo 2, que nós estamos iniciando, 2 e 3, trata da vindicação. O que é vindicação? É o reclamar a recuperação do ministério, a justiça divina, julgando as ações humanas dos inimigos. Então, o apóstolo Paulo está vindicando a preservação do ministério de Tessalônica. Do versículo 1 ao versículo 12, ele vai trabalhar a conduta no passado recente, que ele esteve em Tessalônica. E logo após ele se retirar da Macedônia, começou-se as infiltrações e os ataques ao ministério dele, apesar da extrema dedicação que ele teve naquele período. E ele vai estar trabalhando esses aspectos daquele período. Nós vimos no domingo a conduta marcada por amor altruísta, onde Paulo é o exemplo cristão para os cristãos de Tessalônica, e como está registrado na Escritura, na carta voltada à igreja, para nós, como igreja. E hoje nós vamos ver o segundo ponto: a conduta marcada por trabalho incessante, dentro do tema exemplo cristão de Paulo. Ok? Muito bem, versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação, como sabeis, nem de intuitos gananciosos. Deus disto é testemunho. Bajulação. A bajulação, ela pode ser tanto da verdade quanto da mentira. Porque o que está em jogo aqui é a intenção da pessoa. Ela quer alcançar seu propósito de maneira a controlar as decisões das pessoas de modo a beneficiá-la. Então ele começa a bajular. E Paulo, ele não admite a questão da bajulação. E aqui, ele vê que a bajulação nada mais é que uma ação manipuladora. A pessoa quer manipular as coisas. E nós vemos, quando a pessoa, nas Escrituras, quando a Escritura registra, quando as pessoas querem manipular os outros, quando eles querem bajular a si mesmos e quando eles querem bajular a Deus. Vamos ver isso. Salmo 12, versículo 1. Nós vamos ver quando a pessoa está bajulando a outros. Salmo 12, verso 1. Isso. Socorro, Senhor. Olha só como começa. Porque já não há homens piedosos, homens com uma fé, exercita a fé. Desaparecem os fiéis entre os filhos dos homens. Note que esse contexto na sociedade, neste mundo, ele transcende as épocas. Nós estamos lá em Davi, 1000 anos antes. E já havia essa situação dentro do contexto. Versículo 2. Falam com falsidade uns aos outros. Falam com lábios bajuladores e coração fingido. Uma coisa que nós temos que estar atentos, que bajulação tem sinais. É aquele sinal da pessoa que sempre tem umas palavras elogiando, né? Falando que você é o máximo e bate nas suas costas e tal. Fica atento. Versículo 3. Corte o Senhor
todos os lábios bajuladores, a língua que fala soberbamente. Olha, a ação não é leve, não é suave, é duríssima. Versículo 4. Pois dizem, com a língua prevaleceremos, os lábios são nossos. Quem é Senhor sobre nós? Vamos lembrar que a grande habilidade do anticristo será a manipulação. Ele vai convencer os reis, os príncipes, os governantes da terra a seguir suas ordens, suas diretrizes. Está bem dentro desse quadro aqui. Versículo 8. Por todos os lugares andam os perversos, quando entre os filhos dos homens a vileza é exaltada. Que é o que nós temos visto. Os vilões estão sendo exaltados, propagados, endeusados. Essa é a condição. Então aqui nós estamos vendo a questão do bajular a outras pessoas. Agora vamos ver que a mente de uma pessoa dessa, ela bajula a si mesma. Salmo 36, versículo 1. Salmo 36. Há no coração do ímpio a voz da transgressão. Não há temor de Deus diante de seus olhos. Aqui está falando do ímpio. Tá? Aquela pessoa que não contém fé. Né? 2. Porque a transgressão o lisonjeia a seus olhos. Ele diz que a sua iniquidade não há de ser descoberta nem detestada. Olha só. Lisonjeia a seus olhos, a si próprio. Vocês já viram pessoas que é tão mentirosa que ela acredita na mentira dela? É mais ou menos isso que está acontecendo. Versículo 3. As palavras de sua boca são malícia e dolo. Abjurou o discernimento e a prática do bem. Não quer saber. Verso 4. No seu leito, maquina a perversidade. Detém-se em caminho que não é bom. Não se despega do mal. Note. Aqui, o bajulador está bajulando a si próprio. Um comportamento totalmente maligno. Agora, só que a pessoa é tão ousada que ela quer bajular Deus. Salmo 78, versículo 32. Sem embargo disso, continuaram a pecar e não creram nas suas maravilhas. 3. Por isso, ele fez que os seus dias se dissipassem num sopro, e os seus anos em súbito terror. 4. Quando os fazia morrer, então o buscavam. Arrependidos, procurava Deus. Olha só. Quando a coisa aperta, meu Deus, é mais ou menos o seguinte. Você já viu que o porco anda olhando o chão? Agora chega a faca no sovaco dele ali, ele vai olhar para cima e gritar. Você tem isso aqui. 35. Lembravam-se de que Deus era a sua rocha e o Deus Altíssimo, o seu Redentor. Note, eles sabem disso, mas tentam bajular Deus para que sejam respondidos em seus anseios. Meus irmãos, esse pecado é tão comum. Só observar a motivação das pessoas irem à igreja. Eles querem saúde, eles querem prosperidade, eles querem tudo de bom. É a motivação de estar na igreja.
e não para cultuar, para adorar Deus. 36. Lisonjeavam-no a Deus, porém de boca, e com a língua lhe mentiam. Olha só, tentando manipular. Tá? 37. Porque o coração deles não era firme para com ele, para com Deus, nem foram fiéis à sua aliança. Está falando aquele povo de Israel. O comportamento daquele povo. Agora, isso só faz parte? Não. É porque o ser humano, gente. O ser humano é pecador. O ser humano, ele tem comportamentos padrões. É padrão o comportamento do pecador. E bajulação é a questão que o apóstolo está levantando aqui. Marcos, capítulo 7, versículo 6. Marcos 7, 6. Respondeu-lhes: bem profetizou Isaías a respeito de vós, hipócritas. Como está escrito: esse povo honra-me com os lábios, mas o seu coração está longe de mim. Ele está falando dos fariseus. Tá? 7. E em vão me adoram, ensinando doutrinas que são preceitos de homens. Doutrinas que são preceitos de homens. Esse era o problema do judaísmo, e esse é o problema do cristianismo. Criar-se doutrinas humanas fora da Escritura. Estabelecer como isso aqui é de Deus. Muito bem. Voltando lá no nosso texto, 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 5. A verdade é que nunca usamos de linguagem de bajulação. Paulo nunca usou isso. Como sabeis, nem de intuídos gananciosos. Intuídos gananciosos. Atos, capítulo 20, versículo 28. Atos 20, 28. Atendei por vós e por todo o rebanho sobre o qual o Espírito Santo vos constituiu bispos, para pastoreardes a igreja de Deus, a qual ele comprou com seu próprio sangue. Nota, o contexto aqui já é igreja. E esse contexto aqui está falando da necessidade de se constituir bispos, presbíteros, pastores. Entende? Nós vimos em Timóteo toda aquela regra de avaliação de virtudes, de características desses. Tá? O único problema é que as igrejas estão cometendo um erro. Alguém tem oportunidade para falar? Vem aqui. Aí vai um cidadão ou uma cidadã que não teria a menor possibilidade de estar à frente ministrando a palavra de Deus e vai lá. Essa é a situação. Não se brinca com as coisas de Deus. É muito sério isso aqui. Púlpito. Tá? Tanto que tem que se constituir pessoas para esse lugar. Para pastorear a igreja de Deus. Igreja essa que ele, o Senhor, comprou com seu próprio sangue. 29. Eu sei que depois da minha partida, entre vós penetrarão lobos vorazes, que não pouparão o rebanho. Essa é a realidade. E Paulo, quando ele se retira da Tessalônica, ele manda uma carta preocupado com essa igreja. Uma preocupação que é válida para qualquer igreja, para qualquer época da igreja. A questão dos falsos profetas, dos lobos vorazes. 30. E que dentre vós mesmos se levantarão homens falando coisas pervertidas para arrastar os discípulos atrás deles. Note que não é necessariamente vindo de fora. Pode nascer dentro da própria igreja
homens pervertidos, que vão desviar os discípulos que o seguem, porque ele ainda faz seguidores. 31. Portanto, vigiai, lembrando-vos de que por 3 anos, noite e dia, não cessei de admoestar com lágrimas a cada um. Esse é de 3 anos ali, cuidando dessa igreja. E ele está citando o quê? O empenho, o amor abnegado que ele teve, a dedicação. 32. Agora, pois, encomendo-vos ao Senhor e à palavra da sua graça, que tem poder para vos edificar e dar herança entre todos os que são santificados. O crescimento da igreja, dos indivíduos. Note que Paulo vai tocar nesses assuntos com relação à desenvoltura de cada cristão. E ele parte da onde? Do exemplo dele mesmo, que é marcado por trabalho incessante. 33. De ninguém cobicei prata, nem ouro, nem vestes. Então aqui, ele não está com intuitos gananciosos. João, capítulo 10, versículo 10. João 10, 10. O ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e a tenham em abundância. Habitualmente esse versículo é entendido e interpretado errado. Porque as pessoas dizem que o ladrão é o diabo, Satanás. E o texto não está falando de Satanás. O texto está falando dos lobos vorazes que estão infiltrados na igreja, os mercenários, os falsos profetas. Versículo 11. Eu sou o bom pastor da vida pelas ovelhas. 12. O mercenário, que tem intuitos gananciosos, que não é pastor, a quem não pertencem as ovelhas, vê vir o lobo, abandona as ovelhas e foge. Então o lobo as arrebata e dispersa. Olha, está levantando a atenção para sermos zelosos e cuidadosos quanto a isso. Versículo 13. O mercenário foge, porque é mercenário e não tem cuidado com as ovelhas. Ele é mercenário. A intenção dele é ganho. Intuitos gananciosos. 14. Eu sou o bom pastor. Conheço as minhas ovelhas e elas me conhecem a mim. Lembra que nós vimos aquela questão de que as ovelhas, elas ouvem a voz do pastor. Elas, como que é o nome mesmo daquele lugar que guarda as ovelhas? Aprisco. Isso. Então, tem aquele lugar protegido, aprisco. As ovelhas entram pela porta, só tem uma porta. Jesus fala, eu sou a porta. O pastor fica na porta ali, pernoitando, cuidando das ovelhas. Só que ali não fica só de um pastor, fica de vários. Todos no mesmo espaço, no mesmo lugar. Quando chega de manhã para ele levar as ovelhas para o pasto, ele levanta e chama as ovelhas. E as ovelhas dele acompanham ele. Elas reconhecem a voz do pastor que elas têm. Né? Elas me conhecem a mim. Está vendo? 15. Assim como o Pai me conhece a mim, e eu conheço o Pai, e dou a minha vida pelas ovelhas. Note, a dedicação é de entrega de vida. E o apóstolo Paulo vai citar isso ainda nos textos que estamos vendo. 16. Ainda tenho outras ovelhas. Opa, como outras ovelhas? Nós estamos em João, período do judaísmo. Ele está falando que existem outras ovelhas. Ele está falando profetizando a igreja. Não desse aprisco, não de Israel. A mim me convém conduzi-las. Elas ouvirão a minha voz.
então haverá um rebanho e um pastor. Como um rebanho e um pastor? Judeus, nascidos de novo, membros do corpo de Cristo, e gentios, nascidos de novo, membros do corpo de Cristo, que formam a igreja. Tá? Mas ele está tentando cuidado com o mercenário, com aqueles que têm intuito ganancioso. Voltando lá ao nosso texto, Claudinho. 1 Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 6 agora. Também jamais andamos buscando glória de homens, nem de vós, nem de outros. Perceba, a atitude, a ação de Paulo, ele não está preocupado em agradar homens. Ele está preocupado em agradar a Deus. E ele não ousa deixar de ser fiel a Deus para ser fiel a homens. Tá? Versículo 7. Embora pudéssemos, como enviados de Cristo, exigir de vós a nossa manutenção, no sentido salário pastoral, todavia nos tornamos carinhosos entre vós, qual ama que acaricia os próprios filhos. Fica claro aqui, pela palavra de Paulo, que o direito pastoral de sustento é uma realidade. Ele mesmo falou isso lá em Timóteo. Vamos ver isso. 1 Timóteo 5, 17. 1 Timóteo 5, 17. Devem ser considerados merecedores e dobrados honorários os presbíteros que presidem bem, com especialidade os que se afadigam na palavra e no ensino. Note, presbíteros, ou bispos, ou anciãos, ou pastores, são os diversos nomes aplicados ao mesmo tipo de pessoa, que são merecedores de dobrados honorários. Versículo 18. Pois a Escritura declara: não amordaces o boi quando pisa o trigo, e ainda o trabalhador é digno do seu salário. Então, é errado pagar pastor? Não. O problema é que alguns grupos colocam como sim. Por exemplo, a Congregação Cristã do Brasil. Se você pagar um salário para obreiro, eles chamam isso de mercenário. Então não podemos confundir o mercenário que tem um intuito ganancioso com aquele que trabalha e é digno do salário. Vamos pensar numa situação que pode vir a acontecer aqui. Amanhã depois a igreja cresceu. Temos 150, 200 números. Vai precisar um pastor de tempo integral? Não. Um velho arrastando o pé. Vai precisar de um com mais vigor, né? De tempo integral. Né? Tem que sustentar a pessoa. Então, sustenta na realidade. Então, o que Paulo está dizendo? Ele tem esse direito, mas ele está abrindo mão desse direito para o progresso do Evangelho naquela igreja. Bem? Muito bem. E Paulo, ele abre mão por amor abnegado. E aqui ele é retratado como qual ama que acaricia os seus próprios filhos. Voltando lá no versículo 7 de Tessalonicenses 2:7. Nos tornamos carinhosos entre vós. Qual ama que acaricia os próprios filhos? Aqui está falando do quê? Como mãe carinhosa
que cuidará dos filhos, dos seus bebês na fé. São bebês na fé. A igreja é recém-nascida. Os membros da igreja são recém-convertidos. São bebês espirituais. Então ele está falando que a dedicação dele é como uma mãe se dedica aos filhos. Tá? Com todo cuidado terno ao ministrar a eles. Agora, filhos, eles crescem de uma hora para outra? Não crescem de uma hora. Eles precisam do que para crescer? Ser nutridos. Outra possível tradução para esse texto aqui poderia ser: qual mãe que amamenta e cuida dos próprios filhos? Então ele está se afixando em bebês que são amamentados a ponto de dar a própria vida. O que fica implícito no versículo 8. Vira no 8. Assim, querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida. Por isso que vos tornastes muito amados de nós. Então, ele está se referindo à igreja, aos recém-convertidos daquela igreja, como bebês espirituais. Ele está cuidando deles como uma mãe cuida. E ele precisa nutrir. E uma criança é desejável que um bebê, que ele tenha bom apetite para crescer saudável. Agora, é normal um bebê, depois de alguns meses, só tomar leite? Não. Antigamente começava a dar papinha para a criança com 2 meses. No meu tempo era 4 meses. Agora eu estou assustado. Os médicos estão dizendo que é 6 meses. É muito tempo. Aí eu já começo até a discordar. Não é possível deixar uma criança 6 meses só com leite. Agora, imagina só que essa criança está com quase 1 ano e ainda está no leitinho. Não tem papinha, não tem comida saudável, não tem frutinha, só leite. Isso seria normal? Não. Isso é problemático. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 1. 1 Coríntios 3, 1. Eu, porém, irmãos, não vos pude falar como a espirituais, e sim como a carnais, como a crianças em Cristo. Qual era a situação da igreja de Corinto? Bebês. Só que bebês que já passaram aquela fase, já devia estar comendo papinho, já devia estar comendo feijãozinho. Mas eles são carnais. Estão só no leitinho. Versículo 2. Leite vos dei a beber, não vos dei alimento sólido, porque ainda não podias suportá-lo. Nem ainda agora podeis, porque ainda sois carnais. Está tratando uma questão espiritual. Carnalidade. E está falando de crente? Tá. Eles estão em Cristo, mas são carnais. Outra situação é quando a questão é mais grave. Não se passaram só meses e a criança só está tomando leite. Passaram-se anos. Anos. E aquele marmanjão está só no leitinho. Lembra do nosso vendedor? Não, aquele vendedor que trabalhava em Campinas, lá em Dayatuba, gordinho. Ele falou para mim que ele mamou até os 15 anos. É normal isso. Mas vamos ver isso aí. Hebreus capítulo
Hebreus 5:11. A esse respeito, temos muitas coisas que dizer e difíceis de explicar, porquanto vos tendes tornado tardios em ouvir. Onde está os tardios? Por que estão tardios em ouvir? O que está acontecendo com esses irmãos? Versículo 12. Pois, com efeito, quando deviam ser mestres, então envolve anos, tá? Atendendo ao tempo decorrido, tendes novamente necessidade de alguém que vos ensine de novo quais são os princípios elementares dos oráculos de Deus, da palavra. Assim vos tornastes como necessitados de leite e não de alimento sólido. 13. Ora, todo aquele que se alimenta de leite é inexperiente na palavra da justiça, porque é criança. 14. Mas o alimento sólido é para os adultos, para aqueles que pela prática vivem a palavra, têm as suas faculdades exercitadas, o entendimento, para discernir não somente o bem, aquilo que Deus quer, mas também o mal, aquilo que Ele não quer. A mesma condição. Precisamos estar atentos. Quantos anos faz que vocês se converteram? Faz um bom tempo, né? E quando eu falo para você, escuta, precisa ir dar uma palavra para uma pessoa que precisa me dizer, precisa evangelizar, precisa... não. Como isso? Eu não sei, eu fico nervoso, dá apagão. Aqueles que, pela prática, têm suas faculdades exercitadas. Agora, vamos lembrar um pouco do contexto de Hebreus. Eles estavam sendo perseguidos, presos, a ponto de que as pessoas que recebiam, que iam visitá-los, eram considerados cristãos e tinham seus bens tomados pelo Estado. E eles praticavam isso. Muitos deles faziam isso de boa fé, perdiam tudo. Agora, se crentes que têm uma fé a ponto de ser preso, de perder os bens, para cumprir o seu papel no corpo de Cristo, são os mesmos aqui que estão tomando leitinho. Nós temos mania de olhar e medir por baixo. E aqui, leitinho, está se falando de lactentes. Pessoas que não é um bebezinho que, olha filhinho, tá aqui a mamadeira, ele mama sozinho. Não. Tem que pegar no colo, porque ele não consegue pegar a mamadeira, tem que pôr no peito. Se eles nos são exemplos de determinadas áreas, não estão sendo exemplos naquilo que deveria estar fugindo, em qual ponto nós estamos então? Qual a condição de fé que nós estamos passando? Com crianças? Eu estou lá com meu neto em casa. Criança é criança. Criança dá trabalho. Criança apronta. Nós tínhamos lá uma caixa de ovos que nós trouxemos da roça, povo caipira. Eu não sei que hora que ele escapou, em que momento nós perdemos os olhos dele. Os ovos estavam todos colocados em tigela, panela, até debaixo da pia. Ele espalhou os ovos. Em determinado momento ele sumiu, cadê? Não achava.
Vamos achar ele dentro da casa do cachorro. Lá a Maria cozinha com sal rosa. Cara, cadê o sal rosa? Ele jogou tudo no chão para brincar com isso. Vamos limpar, precisa limpar o banheiro. Chegou lá, ele jogou tudo o desinfetante no rabo. Agora, esse comportamento de criança coloca dentro da igreja. Os comportamentos peraltas, criancices, molecagem na igreja. É normal isso para criança? É. Mas quando criança, tem que crescer. Tem que passar do líquido para o alimento sólido. Tem que crescer. Tem que ter, na prática, as faculdades exercitadas. Qual mãe? 1 Pedro, capítulo 2, versículo 1. Despojando-vos, portanto, de toda maldade e dolo, de hipocrisias e invejas, e de toda sorte de maledicências, assim eram os antes de Cristo. Despoja-se, deixe para trás. 2. Desejai ardentemente, como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele vos seja dado crescimento para a salvação. Versículo 3. Se é que já tendes a experiência de que o Senhor é bondoso. Acabamos de ver isso em Hebreus. A experiência. Porque Paulo, vamos lá para o versículo 8 de Tessalonicenses. 2:8. Assim como querendo-vos muito, estávamos prontos a oferecer-vos não somente o Evangelho de Deus, mas igualmente a própria vida, por isso vos tornastes muito amados de nós. 9. Porque vos recordais, irmãos, do nosso labor e fadiga, e de como, noite e dia, labutando, para não vivermos à custa de nenhum de vós, vos proclamamos o Evangelho de Deus. Por que Paulo usou de labor e fadiga? Porque ele trabalhava durante o dia, fabricando tendas para levantar o sustento e ao mesmo tempo pregar o Evangelho, noite e dia. Ele trabalhava noite e dia para a propagação do Evangelho, para alcançar as pessoas. Não é fácil, meus irmãos, amamentar. Não é. Moisés, lá com a nação de Israel, ele sentiu o peso de cuidar do povo de Deus. Vamos ver isso? Números, capítulo 11, versículo 11. Disse Moisés ao Senhor: por que fizeste mal ao teu servo, a ele, Moisés? E por que não achei favor aos teus olhos, visto que puseste sobre mim a carga de todo esse povo? Cuidar todo o povo? Moisés está reclamando a Deus. Senhor, o Senhor me deu uma tarefa. Está errado isso, não é possível. Versículo 12. Concedi eu, porventura, todo esse povo? Dei eu a luz para que me digas, leva-o ao teu colo, como a ama leva a criança que mama, a terra que, sob juramento, prometeste a seus pais?
Moisés, ele é muito peso em Deus. No último texto, nós vimos que o mordomo, o servo de Deus, ele tem que ser encontrado fiel, como bom dispenseiro. Dispenseiro é servo. Meus irmãos, estar ministrando ao povo de Deus é servir. Já falei para vocês. Cada exposição dessa que eu faço para vocês, ela contém de 5 a 8 horas de estudo para falar 30 a 40 minutos. Não é fácil. Não é simples. Porque não para nisso. Tem evangelismo, tem discipulado, tem aconselhamento, tem a família. Os filhos, tem os netos. Eu já aposentei, mas de vez em quando ainda sobra umas pontinhas que meu filho me deu agora. Essa é a situação da igreja. Moisés reclama, Deus responde. E levanta ajudadores. Os ajudadores são os bispos, os presbíteros. E a igreja é um corpo vivo, que tem que se multiplicar, que tem que evangelizar, que tem que discipular. Isso é a tarefa dos crentes. Mas Paulo, não era fácil para ele fazer isso, e ministrar a palavra de Deus ao mesmo tempo. Mas era como mãe que amamenta e cuida dos próprios filhos. Encerrando. 2 Coríntios 12, versículo 14. 2 Coríntios 12, 14. Eis que pela terceira vez estou pronto a ir ter convosco e não vos serei pesado, pois não vou atrás dos vossos bens, mas procuro a vós outros. Não devem os filhos entesourar para os pais, mas os pais para os filhos. Aqui é a situação inversa do que a sociedade vive. Os pais entesouram os filhos. Agora, aqui está falando, não são os filhos. Não são os filhos que entesouram. Tá? Então, eu não estou atrás de dinheiro, Paulo está dizendo. Não estou atrás dos seus tesouros. Versículo 15. Eu de boa vontade me gastarei e ainda me deixarei gastar em prol da vossa alma. Se mais vos amo, serei menos amado? Está fazendo uma pergunta. Quanto mais ele ama, ele vai ser menos amado? 16. Pois seja assim, eu não vos fui pesado, porém, sendo astuto, vos prendi com dolo. Ele está tendo uma ação dolosa? Não. 17. Porventura vos explorei por intermédio de algum daqueles que vos enviei? Ele está questionando, já que a acusação dos inimigos era essa. Ele enviou Silas, ele enviou Timóteo, Lucas. Está perguntando para a igreja: teve algum peso? Essa é a questão. Ou estou sendo acusado de dolo? 18. Roguei a Tito e enviei com ele outro irmão. Porventura, Tito vos explorou? Acaso não temos andado no mesmo espírito? Está perguntando para a igreja. E eu pergunto para vocês: nós estamos andando no mesmo espírito? Nós somos o corpo de Cristo?
não seguirmos nas mesmas pisadas do Senhor Jesus, somos discípulos dele? Paulo, como exemplo cristão, tem a conduta marcada por trabalho incessante. Como exemplo. Para quem? Para nós. Para cada um. O Senhor nos ajude a sermos zelosos, como dispenseiros. Vamos lembrar que um dia nós vamos prestar contas. Nós quem quer ajudar? Vai ter pega essa questão. Possamos sair daqui, ó Deus, edificados como te aprendemos, e que possamos colocar em prática, Deus, tudo aquilo que o Senhor tem esperado de nós, como servo fiel. Ajuda-nos, ó Deus, a colocar em prática nas nossas vidas, e acima de tudo, Pai, levar o teu evangelho daqueles que ainda não te conhecem verdadeiramente, Deus. Cura, Senhor, feridas, ajuda-nos, ó Deus, a sermos tratados a cada dia, conforme o teu querer, conforme a tua palavra, Pai. Que a tua igreja possa crescer, Pai, que o ministério do Senhor seja manifesto nessa cidade, através de cada um de nós, ó Deus. Agradecemos, ó Pai, por todos os estudos que temos aprendido, pela tua palavra que tem penetrado no nosso coração, na nossa mente, mas que isso não fique guardado somente em nós, mas que o Senhor possa usar cada um de nós, Pai, no teu querer e na tua vontade. Entrega essa noite nas tuas mãos, oro por todos os irmãos que estão aqui, por aqueles que não vieram, Pai, o Senhor sabe os motivos, mas que o Senhor possa fortalecer, ó Deus, a tua igreja, Pai, que precisa do Senhor, precisa de força, porque sabemos, ó Deus, que o inimigo tenta nos distrair, tenta nos afastar, ó Pai, nós precisamos estar firmes, ó Deus, para o dia que o Senhor vier nos buscar, precisamos apresentar diante de Ti, Pai, como filhos, herdeiros, como pessoas que o Senhor realmente nos escolheu. Obrigado por essa noite, Pai. Fala conosco, liberta, Pai, a sua palavra no nosso coração e que possamos realmente fazer a diferença por onde passarmos. Em nome de Jesus que eu oro e agradeço. Amém. E o amor de Deus, o Pai, amor demonstrado na entrega do seu Filho, o Senhor Jesus, que tem derramado superabundante graça sobre as nossas vidas a cada dia, e tem se feito presente em nós, na pessoa de Deus e Espírito Santo, a nos consolar, nos ensinar e nos guardar até o dia do nosso encontro. Que assim seja com a tua igreja, hoje e sempre. Amém. 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 Irmãos,